Adriana, tudo Oi, bem? Que tudo bom? bom. Tá, ó, a gente só solta uma vinheta, eu te apresento, né, falando que hoje Tá. você é a convidada e a gente abre essa conversa para as pessoas. Olá, eu sou a Adriana de Barros e estou aqui para mais um Mistura Cultural. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha xará, Adriana Calcanhoto. Obrigada, Adriana, seja muito bem-vinda ao Mistura Cultural, viu? Oi, Adriana, prazer estar aqui de novo. Tenho muita história aqui sua na TV Cultura e hoje a gente vai falar do Errante, né? Que acabou de sair, né, Adriana? Acabou de sair, tá muito bacana. E aí eu já queria que você falasse um pouco sobre esse álbum. Todas as faixas são de sua autoria, né? Eu queria que você falasse como é que foi o processo de concepção dele. Ele é um disco de autora, né? As canções todas são minhas e eu fui para o estúdio em novembro de 2021. Não dá para dizer que não tinha mais pandemia, mas já dava para ter um encontro presencial, todo mundo vacinado, todo mundo testado, enfim, né? E aí fomos para o estúdio. Eu tinha 18 canções inéditas, todas de minha autoria, que é uma novidade para mim. Eu nunca tinha tido tanto material inédito assim. Então eu tinha esse material e tinha um enorme desejo de fazer uma gravação presencial de novo, de estar com os músicos no estúdio, porque na pandemia eu lancei um disco chamado Só, onde eu gravei em casa e todo mundo, os músicos, gravaram cada um na sua casa, né, que foi o jeito que deu de trabalhar durante a pandemia. Então, em novembro de 2021, eu tinha bastante material, que eram essas 18 canções, e um desejo enorme de tocar junto, e os músicos também. Então, a gente foi para um estúdio na Serra, e em vez de estarmos isolados separadamente, cada um na sua casa, a gente se isolou juntos para fazer um disco. E a gente gravou essas 18 canções em 9 dias, não só as bases, as faixas todas, porque a gente ficou hiper concentrado, né? O fato de estar Uhum. ali hospedados no estúdio. Então a gente acordava, já ia direto tomava café, ia direto para o estúdio. E aí eu gravei tudo para depois entender o que que era, e algumas faixas caíram, e a partir disso é que eu fiz o recorte para entender o que que era esse disco. Isso é diferente de tudo que eu já tinha feito antes. Escuta, e você sabe que isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando, porque 18 canções e você tirou 7 delas, né? É, não dá uma dor no coração fazer isso, não? Ou você já reserva ela para, quem sabe, um próximo projeto, enfim, ou lançar um EP com elas? Como que é esse processo do corte, né? Eu É porque quando eu gravei as 18 e ouvi as 18, eu fui achando que as que caíram não estavam exatamente prontas, uma outra palavra podia ser melhor. É mais nesse sentido que elas não entraram. Então, eu não não usaria num outro projeto, assim, do jeito que elas estão, sabe. Elas caíram, eu Uhum. acho que talvez eu retome e acabe elas melhor, dê um acabamento melhor, um polimento melhor para poder usar. E eu acho que uma ou 2 até elas vão ser bonus track no Japão, uma outra coisa assim, mas eu trabalharia elas de novo, a maioria, assim, que caiu, para poder usar. Mas E esse recorte foi natural, assim, essa peneira. E aí, a partir das 11 que ficaram, é que eu entendi o recorte da errância, aí é que eu achei o nome. Não foi em cima das 18, foi em cima do recorte final, sabe? você sabe que ouvindo o seu álbum e lendo também a respeito dele, surge um monte de questões para mim que eu acho muito bonito da maneira como você lida com as suas canções. E você acabou de falar, né, sobre uma palavra é, ir melhor que outra. Você você tem esse cuidado, né, de usar bem as palavras. Isso vem do seu lado professora, né? Vem desse seu estudo da literatura. De onde vem isso, Adriana?
O lado professora, que é bem novo, né, bem recente, assim, e que eu nunca tinha pensado. Desculpa, não, é que ontem nós entrevistamos aqui um aluno seu, o Renan Inquérito. Ele é maravilhoso, Renan, gosto muito dele. Mas o lance de professor aconteceu muito recentemente e era uma coisa que eu não imaginava. Mas, enfim, eu sempre gostei disso, de ficar mexendo com as palavras e com as sílabas para tentar conseguir mais sentidos numa mesma palavra. Quanto mais sentidos, melhor e tudo. Agora, é verdade que depois que eu comecei a dar aulas em Coimbra, isso ainda ficou mais importante para mim, ficou mais nítido isso. Então, a partir de começar a dar aulas sobre isso, o meu nível de exigência em relação a isso mesmo ficou maior e ficou mais prazeroso fazer isso, porque eu gosto muito dessa parte do trabalho. Então, às vezes, uma canção leva muito mais tempo do que o que parece normal, assim. Até digo sempre para os alunos, quando eles fazem uma canção, assim que você faz, você levanta uma canção num primeiro momento. Você não pode dizer eu fiz uma canção, é muito raro. E até mesmo isso que eu digo para eles, no meu disco só, aconteceu o contrário do que eu digo, porque eu fazia uma canção de manhã e no outro dia eu fazia outra, mas ali eram crônicas sobre o momento, ali fazia sentido porque tinha essa urgência, né, de falar sobre aquilo que estava acontecendo naquele dia, naquele momento. Mas, em geral, eu sugiro que você levantou uma canção hoje e aí você tem pelo menos uns 20 anos pela frente para melhorá-la, né? Mas você fez muito, mas ó, você lançou só em 2020. Em 21 você já estava preparando o Errante. É tudo muito rápido. Eu acho muito rápido, né? E aí você lança esse álbum em 2023 porque você tem como trabalhá-lo, suponho, né? Tô supondo aqui que você vai e volta. Essas canções, Adriana, eu já tinha. Ah, Essas canções do Errante, essas 18, elas já existiam. Eu compus. A última que eu fiz foi por causa da turnê do Gilberto Gil, que eu fiz junto com ele, que eu tinha muita curiosidade de vê-lo na estrada, porque eu já tinha tocado com ele, cantado no Brasil, até fora do Brasil, em festivais, mas pegar a estrada todo dia, aquela coisa, eu não tinha visto e eu tinha muita curiosidade, porque a gente nota os músicos que fizeram a escola Gilberto Gil têm uma postura, assim, uma coisa na estrada que a gente repara que eles são escola Gilberto Gil. Então eu queria vê-lo, né, em ação na estrada, assim, e aí acabei fazendo essa canção que chama Nômade e que é para ele. Mas as outras canções estavam feitas. E eu nunca tinha tido isso, né? Então, por isso que eu tive essa necessidade de ir para o estúdio, e também porque durante a pandemia eu vi que eu tenho a alma nômade realmente. Foi a confirmação final, assim, de que no primeiro momento da pandemia foi legal estar em casa com meus gatos, meus cachorros, eu adorei tudo, mas num segundo momento eu estava completamente inquieta de não estar em movimento, entendeu? De não estar me uhum. deslocando de um lugar para o outro, de não estar voando, de não estar. Eu senti falta. Então, assim que foi possível, eu fui para o estúdio, porque ir para o estúdio meio que é já pensando em estar na estrada. Você falou dos músicos do Gil, e uma outra coisa que me chamou a atenção nesse seu álbum é que você está muito bem acompanhada também de músicos importantes do Brasil, como o Domênico, o Davi Moraes, enfim. Você está com um time muito bom, né? Também. Como que é que você seleciona esses músicos para te acompanhar? Como que acontece com você esse processo? Você falou, estava louco para ir para o estúdio com esses músicos. E aí eu fico É. pensando também se não tem que ter essa conexão, né, com os músicos para que tudo caminhe da maneira que você imaginou. Como funciona isso? Depende um pouco assim, né, do material, da ideia de sonoridade, da ideia de projeto. Mas aqui, que era o caso de o que eu queria era gravar presencialmente, era ter aquela experiência de tocar junto, né, que estava vindo de uma coisa muito solitária da pandemia. É, eu escolho, na verdade, as pessoas, eu já não escolho os instrumentos, sabe? Eles são músicos muito criativos, muito talentosos, eles são produtores e eles são compositores. E com o trio base, Davi, Alberto e Domênico, eu tenho parcerias com os três. Então, não é só um trabalho de músico
e cantora, músico, intérprete, mesmo eu sendo autora de algumas canções, é para além disso, né? E a gente, por causa disso mesmo, não precisa falar tanta coisa, não precisa explicar, não precisa combinar. A gente já tem um nível assim de cumplicidade, vamos dizer, né? Que a gente se coloca dentro da canção ali tocando sem muita conversa. E os sopros, a não ser o Jorge Continentino, com quem eu nunca tinha trabalhado, o Diogo e o Marlon, eu aqui e ali já tinha chamado em várias gravações, quando precisa de um trompete, quando precisa de um trombone. Mas esse caso aqui, esses 6 músicos no Errante, a gente trabalhou como banda. Eles são os 6 músicos do disco o tempo todo do disco. Uhum. Então é um comportamento, vamos dizer assim, de banda. O único convidado que tem é o Rodrigo Amarante, que toca um mandolim numa das faixas, mesmo assim gravou lá em Los Angeles, não foi aqui no Brasil, então ele não esteve com a gente, mas a base tudo que se fez assim foi junto e foi como banda. E eu Entendi. adorei isso, né, estava vindo de um disco que eu gravei sozinha em casa, onde cada músico gravou sozinho na sua casa, no seu laptop, aquele esquema que foi o que foi possível na pandemia. E já tem alguns videoclipes também, né, que você soltou nas suas redes sociais, que eu estava te falando que eu vi o Larga Tudo, eu adorei, achei tão lindo você dançando de meia ali. Adorei, lembrei até que teve um álbum seu que eu recebi uma meia sua. Eu tenho uma meia da Adriana, acho que eu. E aí eu falei, olha, ela gosta de meias também, como eu. Mas enfim, não é. E você tá tocando ali, é um videoclipe muito bonito. Eu tô falando isso porque é para as pessoas irem lá assistir esse videoclipe. Você gosta de gravar videoclipe? Eu gosto muito do ambiente de cinema, adoro um set de cinema. Esses aí são clipes que as pessoas chamam de visualizer ou webclip, não está bem claro o nome, né? Mas são peças assim para o lançamento. Eu adoro uma direção, sabe, ficar à disposição ali do diretor. Eu gosto muito de um set. E esse foi feito onde? Eu achei tão lindo. Sabe, você ali com as É plantas. tudo na minha casa, tudo na minha casa. Ai, que legal, eu adorei esse. Escuta, Adriana, quando a gente traz alguns convidados aqui que já passaram pela TV Cultura, a gente vai até o acervo para selecionar algumas passagens. E a gente selecionou algumas das suas passagens por aqui, a gente vai te mostrar a primeira. Apesar de você já ter Tá, visto. Vai rever. tá. Nosso amor não vai parar de rolar. Sei lá, uns 18 anos, pouco antes disso, que foi quando eu abandonei o colégio, porque eu ia de noite pra noite ver as pessoas cantarem na noite. Eu achava uma coisa maravilhosa uma pessoa levar uma vida que era de ficar acordado de noite e dormir de manhã. Por isso que eu me meti com música, porque eu achava demais aquilo. Eu achava muito. Achava fascinante, achava libertário, era aquilo que eu queria. Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu comecei a compor canções porque eu tive aulas de violão que eu tinha e depois parava, e aí voltava a ter. Enfim, meus pais me colocavam em aulas de música, em aulas de teoria musical, em aulas de piano, coisas que eu tinha pavor. E eu ia e vinha com aquilo. E não lembrava de nada, não tenho memória nenhuma, então não lembrava de nenhuma canção para poder tocar, mas lembrava alguns acordes, como é que se armava. Então comecei a inventar as minhas canções, porque eu não tenho ouvido para tirar uma canção de outra pessoa. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. O que mais dignifica um profissional da música? Eu sei que isso dá uma tese, mas o que rola aí? Prazer, né? Eu acho, de fazer de verdade, de gostar de fazer, acho que é isso. Sabe por que que a gente gosta de mostrar? Porque geralmente o que você disse lá atrás, lá em 96, você falou aqui hoje, que ali você disse que você se sentia libertária, tal, e hoje você diz que sentiu falta de aeroporto e tal, talvez, né? É a mesma coisa dita de forma diferente, né? Você continua gostando de viver isso, assim, de viver à noite, por exemplo, fazer um show à noite, dormir de manhã, enfim, ter essa vida de
estrada? Não, quanto à noite, eu mudei muito, porque. Mas mesmo ali, quando eu dou essa resposta para vocês, eu já não tenho o pensamento que eu tinha quando eu era criança, que eu achava que o mundo adulto e essa coisa de virar à noite era uma coisa extraordinária. Depois que eu conheci o mundo adulto mesmo, eu vi que não era também assim tudo isso, mas eu fui mudando em relação a isso. Hoje eu sou uma pessoa bem diurna. Até porque eu moro na mata, e a mata não tem tanta graça de noite, né? O bacana é de dia, eu fiquei mais do dia. E eu tenho que puxar o meu fuso quando eu estou em temporada, quando eu estou viajando. E eu sempre tive assim uma facilidade, um fuso maleável, exatamente porque eu viajo muito. Um dia você está 6 horas à frente do Brasil, no dia seguinte você está 4 horas atrás. Isso, então, eu sou bem maleável nesse sentido, mas a minha preferência é o dia. Hoje em dia, Uhum. eu já fui muito da noite, assim, nessa época exatamente que eu ia ver, essas pessoas que eu ia ver cantar, eram pessoas que tinham, cantar não, tocar, e cantar também, tinham trabalhado com Lupicínio, sabe, era um Que legal. Plauto Cruz, era um grande flautista, eu ficava ali olhando ele, no outro dia eu não conseguia ir à aula, claro, não acordava, para desespero da minha mãe, da minha família, mas eu não me arrependo nem um pingo de nada. Maravilhoso. Escuta, e você falou de Lupicínio, aí eu lembrei agora de Orlando Silva, Nara Leão e esses violões. Conta essa história pra gente, que eu achei muito legal. Pois é, eu gosto de instrumentos que foram de outras pessoas. Eu tenho alguns instrumentos comigo que outras pessoas tocaram, amaciaram. O instrumento toma o jeito daquela pessoa. Ele é amaciado por aquela pessoa, ele ganha um pouco daquela sonoridade ali, do jeito que a pessoa pegava, tocava e tal. E esses dois violões que eu tenho, entre outros, mas esses dois especificamente, o que era da Nara e o que era do Orlando Silva, são dois instrumentos extraordinários, enquanto instrumento, assim. E aí eu resolvi que queria registrar, né, em vez de ficar tocando sozinha, eu falei, não, vou levar para o disco, vou registrar, porque também sendo tocados por mim tem uma sonoridade diferente do que a Nara extrairia do violão dela e tudo, e não só registrar, compartilhar essa informação, porque é isso aqui, né? Fica mais legal que as pessoas saibam. E são realmente dois instrumentos incríveis. E o do Orlando Silva chegou para mim na afinação que eu vinha usando no momento que ele chegou, que é meio tom abaixo da afinação original, do violão, que é Mi. O do Orlando Silva chegou em Mi bemol, que era a afinação que eu vinha usando. Achei que aquilo era um sinal. E deixei ele afinado em Mi bemol. Então, por isso que o que é em mi bemol no disco ficou com o violão do Orlando e o que é em Mi ficou com o violão da Nara. Que legal, hein? São dois sons inacreditáveis, assim, muito bonitos. Ó, a gente vai soltar outro trechinho também. É, bom, você vai ver aqui. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião. A casa que eu tenho recordação assim de onde eu passei a infância é uma casa num bairro chamado Cristal, que era uma casa mesmo com pátio, com bichos, com gatos que eu adoro, cachorros, e tinha uma garagem razoável assim de tamanho onde meu pai ensaiava com o conjunto onde os dois conjuntos com quem ele tocava. Porque em geral se ensaia na casa do baterista, né? Sem ordem, sem harmonia, sem belo, sem passado. Meu pai gostava de João Gilberto e minha mãe sempre foi alucinada por Elis Regina. E eu ouvia essa música de noite com eles e durante o dia eu ouvia com a babá a rádio AM que ela ouvia. E nessa época acho que era assim, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane. Eu lembro de uma coisa que era: rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim vai ser melhor, meu bem. Era por aí. Isso é bacana, isso na verdade eu encaro como um elogio, porque isso significa que eu realmente me apropriei da canção, que é o que eu mais gosto de fazer como intérprete, né? Eu gosto de tratar as canções como se fossem minhas. Essa é a minha um pouco. Eu sei que é a do Renato Barros e da Lilian, mas é um pouquinho minha também.
Tá vendo? Eu cantei para vocês Devolva-me antes da gravação. Aí no ensaio 96, eu gravei em, sei lá, 2000, né? E muito legal, assim, eu acho que duas coisas desse vídeo. Uma, suas referências musicais, né? Que não precisa nem falar de pai, mãe, babá, que são. Nossa, eu acho. Eu sempre pergunto aqui, né? O que o artista ouvia quando era criança, a memória mais remota e tal, do pai, da mãe, porque é muito interessante isso. E aí você vem com o popular do Gerry Adriane, né? Que eu acho que as pessoas da nossa geração ouviam muito, né, no rádio, que tocava toda hora, né? Vanderlei Cardoso, Vanderlei, Erasmo, Roberto, Leno e Lilian cantando Devolva-me. E Devolver-me é sua, né? Como você mesmo diz Pois ali. é, quando Devolva-me estourou, eu tive algumas conversas com a Lilian no telefone, que é uma pessoa adorável e muito engraçada. E uma dessas conversas ela disse assim: Olha, as pessoas estão achando que a música é sua e eu estou deixando achar. Mas eu gosto disso, eu gosto que seja um pouquinho minha, porque eu tinha, tanto que aí eu nem lembrava, aí em 96 eu estou falando que estou cantarolando essa música porque ela é para mim dessa fase a música que ficou, a música mais importante. Eu tinha ela comigo assim, um tal nível de afeto que eu achava que ela era só minha, só eu conhecia, só eu lembrava, mas nada, era um sucesso, né? Por isso que eu ouvia na rádio. Não, e é muito curioso, porque agora você falando, eu tô lembrando. Quando eu cantava, a minha mãe olhava pra mim e falava, ah, a música da Lilia. E eu falava, como assim? Aí depois, lógico, que aí é verdade. Porque eu também amava a Lilian. A gente, né? Eu queria ser a Lilian. Quando a gente via a É, Lilian na linda, no compacto, a fotinho dela no compacto. Eu acho que eu queria ser ela, assim, sabe? E aí você vem com essa música muito, muito bom. A gente tem mais trecho aí. Mais vamos um, lá. o último. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Adriana Partimpim, quer dizer que a gente pode te chamar de Partimpim? É apelido? Pode, na verdade, só meu pai me chamava assim, né? Esse era o meu nome quando eu tinha 3, 4 anos de idade. As pessoas perguntavam como é teu nome. Eu não dizia Adriana, nem nenhuma tentativa de dizer Adriana Calcanhoto, eu dizia Adriana Partimpim. Todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Isso não é um disco para criança, dá para dizer que é um disco para criança? Não, dá para dizer que isso é um disco também para as crianças. A minha ideia é que todo mundo ouça música junto, que o negócio da fruição da música possa ser compartilhado. Eu não gosto da ideia das crianças ficarem segregadas no escaninho da música infantil. Porque o que é música infantil, se não uma invenção dos adultos sobre o que vem a ser música infantil, né? As horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Primeiro, eu quero saber, alguém te chama de Partimpim ainda? Só meu pai chamava. Não, agora muita gente. Antes era só Ah, meu é, pai. né? Por conta do nome artístico, né? Mas assim, eu digo familiar, assim, de nome familiar era só seu pai que te chamava. Era só meu pai e ele era o Partim-Pai. É isso que eu te falei que eu não sabia. Pra mim, sei lá, você tinha criado um personagem ali pra esse projeto seu. Não, ele, meu pai, lembrava. Ele que lembrou desse. Eu não lembraria, porque eu era muito pequena quando eu dizia, quando eu dava essa resposta. Qual é o seu nome? Adriana Partimpim. Ele guardou isso, então por isso que eu não esqueci, porque ele, a partir daí, só me chamou a vida inteira de Partimpim. E como ele me chamava de Partimpim, eu chamava ele de Partim-Pai. Ai, que bonitinho. Adorei essa história. E a outra história legal que você falou aí, Adriana, que eu acho a gente tem pensado sobre isso, é sobre a música para criança, né? Que isso não existe, né? Música para criança. E você vê que as crianças, enquanto eu estava fazendo esse projeto, as crianças escolhem umas músicas que não são feitas para criança. E o Partimpim tem isso, tem canções que não são escritas para criança, mas que falam com as crianças,
né? Muitas coisas me levaram a esse projeto, inclusive a ideia de que a experimentação não precisa ser uma coisa difícil, hermética, cabeça. A experimentação tem que ser lúdica também, né? E então, em vez de começar a criar os dogmas musicais, é não criar os dogmas musicais, é deixar as crianças entrarem em contato com a música de maneira livre, assim. Muitas coisas eu pensei durante muito tempo, assim, até a hora de realmente concretizar um álbum, né? Mas eu pensei muitos anos sobre isso, de muitas maneiras, de muitos pontos de vista. E o ano que vem o Martim Pi vai fazer 20 anos, né? Nossa, as crianças já estão adultas, as crianças que Não, iam. agora, antes eu falava com o público Partim Pim, eu me abaixava assim, né, para falar com eles. Agora aparecem uns assim, ô, Partim Pim, eu tenho que olhar para cima. Isso que mudou. Muito legal, muito bom. Escuta, e como é que você vai fazer, assim, primeiro, você tem alguma celebração desses 20 anos do Partim Pim? Você pretende se dedicar a algo relacionado a isso? E como é que você vai fazer para, assim, a turnê do Errante? Você tá com uma turnê, né, interpretando Gal, não é isso? Você, como que você vai conciliar aí sua vida? Como segue? Bom, a Turnegal, eu consegui fazer um exercício aqui de empurrar um pouquinho a minha turnê errante para frente para poder cumprir, porque essa Turnegal eram datas da Gal, então é uma janela fechadinha, são X shows ali que eu vou fazer. Quando terminar, eu estreio a turnê errante em Portugal, faço lá os shows só de Portugal e aí venho para o Brasil. Então deu tudo certo, dá para fazer a Gal e depois estrear o errante. Aí, sobre alguma coisa Partim Pim, é difícil de dizer agora, porque, na verdade, a turnê assim, mundial, né, Europa, Estados Unidos, tudo do Errante está sendo montada. Eu não vejo muita possibilidade de fazer alguma coisa Partim Pim, porque a turnê Errante está ficando gigante. Assim. É um pouco cedo para dizer, né, o que vai acontecer, mas eu sei que os shows da Gal são antes do Errante, não vai ter nada paralelo. Se for possível, eu abro uma janela para algumas cidades que a Gal não contempla, não tem como nesse momento, como Recife, que é uma cidade que ama a Gal. Bom, todas as cidades amam a Gal, mas eu estou fazendo o possível para atender todo mundo, né? Não está fácil, porque eu estou com 2 chips, né? Gal e Errante, assim, mas vai dar certo. É muito interessante esse projeto da Gal, porque é um convite todo do afeto, né? E me ajuda nessa assimilação da perda da Gal, que é muito difícil, muito difícil. Verdade. Um mundo, né, sem Gal, um Brasil sem Gal é uma coisa que eu nunca tinha pensado possível, nunca tinha imaginado, acho muito duro. Pegou a gente muito desprevenido, né? Não que a gente fosse aceitar, mas é porque foi muito, né? Uma semana ela estava num evento, num show, e depois acontece tudo desse jeito. Faz muita falta, muita falta. Bom, eu quero te agradecer e quero já deixar aqui o convite para você voltar quando tiver novidades e agradecer sua presença, agradecer a sua atenção e agradecer acima de tudo a sua arte, o seu álbum Errante. E em breve a gente te vê por aí, né? Poxa, obrigada, adorei estar aqui mais uma vez, adorei rever as imagens, as coisas, muito bacana. Até a próxima, então. Até breve, Adriana. Em breve. Pronto, querida. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Adriana. Ai, adorei conversar com você. Brigadão. Querido, obrigada, tá? Imagina. Eu vou lá que a banda da Gal tá me esperando lá embaixo. Tá bom. Brigadão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.